Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando aqui com o Dr. Arthur Cardenaz, médico angiologista. Arthur, antes do comercial te perguntei a respeito do tratamento. Como é feito o tratamento? A palavra-chave aí no caso de tratamento para trombose venosa, Luciano, é rapidez. Os sintomas apareceram, a pessoa tem que procurar o médico imediatamente. Ou seja, não fica esperando para isso vai melhorar, né? De maneira alguma, senão aparecem aquelas consequências que nós vemos. E o objetivo maior, o goal da coisa aí, é a anticoagulação. Nós temos que deixar o sangue desse paciente muito fino, Luciano. Nós temos que sair de uma coagulação de 100% e baixá-la para 20%, 15%, no máximo 30%. Para o sangue ficar fino, para que determinadas substâncias, como a plasmina, por exemplo, degradem, lisem, acabem com aquele trombo dentro da veia. E às vezes, mesmo assim, a gente ainda tem formação e permanência de partes desse trombo. Então a questão é essa: anticoagulação com remédios. Nós temos a heparina de baixo peso hoje, que é muito interessante, e os comarínicos, né? Isso. Que são medicações que nós tomamos também para deixar o sangue muito fininho. Então, nesse caso, o tratamento é medicamentoso. É medicamentoso. Existem alguns tratamentos mais modernos, como, por exemplo, a trombólise, né? Ecoguiada, mas ainda isso está engatinhando, Luciano. O mandatório realmente é o tratamento clínico. Né? E claro, nós temos as medidas de apoio, por exemplo, como meia elástica, fisioterapia precoce e o repouso, que é fundamental. E as pessoas precisam aprender bem o que é repouso, né, Luciano? Lógico. O brasileiro, a maioria da população tem mania de esperar, como eu falei agora há pouco, né? Procurar rapidamente o médico. Porque tem mania, vamos ver se melhora. Não é por aí, vamos procurar logo, né, um médico e vamos ver. E você estava falando sobre a meia elástica e tal, então quais seriam as formas de se evitar a trombose venosa, Arthur? Aí nós temos a chamada profilaxia trombótica, né? Em alguns casos, Luciano, por exemplo, se a gente pega uma paciente que não tem história de trombose na família, é uma paciente que não é sedentária, é uma paciente magra, somente medidas, né, ditas de apoio são excelentes, como a meia, os exercícios, né? A gente ensina para ela, ela vai muito bem. A chance dela ter uma trombose é muito pequena, mesmo para uma viagem longa, por exemplo. Agora, já uma pessoa obesa, sedentária, né, má alimentação e com trombofilia, ou seja, história de trombose na família, aí nós já teremos que usar medicamentos específicos. Então tem que redobrar os cuidados aí com esse paciente, né, Arthur? Eu costumo dizer que a profilaxia é mais importante do que o tratamento e ela deve ser individualizada. Né? A gente sempre brinca que sempre diz, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É isso aí, Luciano. Arthur, tem umas perguntas dos nossos telespectadores, podemos passar? Claro, isso é um prazer. Vamos lá, Jean, primeira pergunta. A trombose venosa ocorre quando se forma um coágulo dentro das veias profundas das pernas e dos pés, impedindo a circulação sanguínea. Essa situação pode gerar problemas gravíssimos, como por exemplo a embolia pulmonar, que pode gerar até a morte do paciente. Doutor Arthur, quais são os cuidados que devemos ter para evitar a trombose? Bom, é exatamente o que eu falei, né? Primeiro, rapidamente, né, nós temos que ter o que é uma condição, né, de atividade física, emagrecimento e, dependendo do sangue da pessoa, às vezes procurar um angiologista ou um hemato para que a gente possa descobrir se realmente ela tem tendência ou não. Então pode ser feito isso, sim, mesmo antes de ocorrer a doença? Mesmo sim. Se nós já temos uma condição laboratorial para descobrir isso, por que não usar, né, Luciano? Puxa, Arthur, isso é muito bom, hein? Próxima pergunta, Jean. Qual é o sintoma da doença trombose? Exatamente o que eu disse também, a questão é o inchaço. Você tem um inchaço, um edema, que nós chamamos em medicina, unilateral, né? Não bilateral, porque às vezes a pessoa enche os dois pés e acha que está com trombose, né, Luciano? Exatamente. Se ela tem um inchaço unilateral, ela deve procurar imediatamente o posto de saúde ou seu médico particular. E falar em inchar os pés, né, confundir, a pessoa também que fica às vezes muito tempo numa mesma posição, por exemplo, sentada há muito tempo, vai acabar inchando as pernas. E não quer dizer que essa pessoa tem uma trombose, justamente, né, porque a trombose aparece de um lado só, Luciano. Por isso a informação é tão importante. Né? Quando você incha dos dois pés, pode ser uma medicação antihipertensiva ou alguma coisa relacionada ao rim que não tem nada a ver com trombose. Vamos para a próxima pergunta, Jean. Quais são os cuidados que devemos tomar para evitar a trombose? Mais uma vez, né? A profilaxia da trombose. Então, sendo a pessoa apta a ter a trombose, como eu disse, né? Ela tem que se utilizar de quê?
de meias elásticas, ela tem que praticar esporte, tem que ter uma alimentação mais saudável e, num último caso, digamos assim, ela vai se submeter a uma cirurgia. Toda uma terapêutica tem que ser utilizada em relação à anticoagulação, às vezes até usando heparina, viu, Luciano? Todo cuidado prévio, né, é importantíssimo. Importantíssimo. Doutor Arthur, eu gostaria de saber quem tem maior chance de desenvolver a trombose. Interessantíssima essa pergunta, né? Nós sabemos que a trombose ocorre principalmente em mulheres, né? Então elas têm 2 vezes mais chance, principalmente mulheres usuárias de hormonioterapia estrogênica e progesterônica, porque a gente sabe que de 2 a 6 vezes a viscosidade do sangue vai aumentar. E daí, como eu disse naquele slide, né, Luciano? Cirurgias ortopédicas, trombofilia, tudo isso tem que ser muito bem analisado. E eu tenho uma veia na minha perna, eu acho que foi por gestação, porque eu já tive 3. Mas eu gostaria de saber como eu faço para diferenciar uma veia de trombose e uma veia normal que dilatou por peso ou por gravidez. Bom, eu acredito que a pergunta dela foi o seguinte: ela tem medo que a variz, né, que apareceu na perna dela após a gravidez, isso acontece demais, né? O que acontece? Se essa veia está molinha, Luciano, não tem dor, não tem sinais inflamatórios nela, não tem problema. Porém, se você percebe de um dia para o outro, aí sim o que você me perguntou no início, dor e vermelhão e endurecimento daquela veia superficial, vamos correr para o médico. Nós temos a tromboflebite. Então vamos procurar o médico para tratar o mais rapidamente possível. Arthur, nos casos de trombose, ocorre embolia muito facilmente ou é raro acontecer isso? Eu estou perguntando porque às vezes os nossos telespectadores vão ficar todos apavorados, né? Opa, tem uma trombose, teve um caso de trombose na família, então a pessoa vai ter uma embolia, a pessoa vai morrer. Não é bem assim, né, Arthur? Não, de maneira alguma, Luciano. É importantíssimo as pessoas entenderem isso. Só 5 a 10% dos casos de trombose não tratada é que podem evoluir para uma embolia pulmonar. São raros os casos de embolia pulmonar quando a pessoa está tratando bem, de uma forma adequada, né? Então as pessoas de casa podem ficar tranquilas. Então, mais uma vez, a importância de se procurar o médico rapidamente. Com certeza, né? Com certeza. Mais alguma pergunta, Jean? Se a trombose, na realidade, afeta as coronárias. Bom, nesse caso aí, sim, a trombose que ela fala é a trombose arterial, né? Porque a coronária, no caso, é uma artéria, né? Então aí o assunto já seria outro, né? Ocorre sim a trombose, mas de maneira arterial, não tem nada a ver com trombose venosa. Próxima pergunta, Jean. E gostaria de saber quais são as condições que predispõem o paciente a sofrer de trombose. Bom, aí a coisa acontece pelo slide que eu mostrei, pelo grupo de risco dependendo de cada pessoa. A senilidade predispõe à trombose, mulheres se utilizando de terapia de reposição predispõem à trombose, pacientes que têm que se submeter a determinados procedimentos ortopédicos estão predispostos à trombose, pacientes com câncer estão predispostos, cada caso tem que ser analisado individualmente. Eu gostaria de saber se o anticoncepcional e o cigarro podem desencadear a trombose. Bom, doutor Luciano, por hoje é só. Um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser. Boa pergunta essa, hein, Arthur? É a principal, né? Na realidade, é exatamente isso. O anticoncepcional para mulheres que não têm uma predisposição genética, em 5 a 10% dos casos, eles podem provocar trombose. Já pessoas que já têm trombofilia, por exemplo, Luciano, essa margem pode chegar a 40% até 60% dos casos. O anticoncepcional realmente é muito difícil. E como ela comentou também, perguntou do anticoncepcional e do cigarro, né? O cigarro. O cigarro tem mais a ver, né, com a condição arterial, nem tanto venosa, mas que prejudica. É lógico que acaba prejudicando também. Com certeza. Arthur, nós estamos chegando, né, ao final do nosso programa. Se você quiser deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, fica à vontade. Bom, Luciano, né, por essa oportunidade e mais uma vez parabenizá-lo pela iniciativa. Parabéns para você e nós é que agradecemos, né, a tua presença. Tenho certeza que nossos telespectadores aproveitaram muito, né, da nossa conversa aqui a respeito de trombose venosa. Arthur, muito obrigado. Chegamos ao final então de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.